Fala moçada, tudo legal? Paulo Cheng aqui novamente, você está no canal Reflexões Chenguianas. Mais um vídeo aqui pro meu canal, mas antes dá um like, compartilha e se inscreve no canal, ok? Dá aquela forcinha aqui no meu canal novo começando, mas vamos lá. 2019, como eu prometi no primeiro vídeo do ano lá sobre a posse do Bolsonaro, vou postar aqui um monte de vídeo um atrás do outro. Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre a situação caótica e pele gritante que está passando o estado do Ceará. Está refém nas mãos da bandidagem. O governador Camilo Santana, governador petista, oposição ao governo Bolsonaro, disse que não tinha condição de lidar com aquela situação, que fugiu ao controle. Então ele pediu ajuda ao Bolsonaro, pediu ajuda ao Moro e reivindicou reforço para conter aquele caos, aquele levante lá da criminalidade que está tocando o terror literalmente, incendiando carros, ônibus, tocando fogo e depredando prédios públicos. Enfim, Ceará está nas mãos da bandidagem. Isso se deve em parte talvez ao novo secretário penitenciário, no qual foi convocado lá pelo Camilo Santana, que é o sujeito chamado Luiz Mauro Albuquerque. Então esse secretário, linha dura, disse que não iria tolerar as facções dentro das penitenciárias. A gente sabe que o sistema penitenciário é precário, onde o sujeito entra lá, então ele não trabalha, ele não estuda, ele fica lá o dia todinho, tem acesso à internet, tem acesso a celulares, lá dentro rola tudo que você imagina, tráfico de drogas, ou seja, ele só está ali, a bandidagem quando são presas, só está ali confinado, mas eles têm acesso a praticamente tudo que você imagina. Então o próprio sistema penitenciário nosso é muito falho, ele não reabilita, ele não socializa o bandido, né? Então principalmente esses chefes de tráficos, quando são presos, eles continuam lá dando ordens para a bandidagem lá fora, então eles mantêm o seu poder. Esse é um dos grandes erros do nosso sistema penitenciário, diga-se de passagem, erros históricos que precisa ser reavaliado, consertado nesse governo Bolsonaro. O sistema prisional, o sistema penitenciário precisa ser remodulado, reformulado, porque do jeito que está, não tem condição. Voltando lá para o estado do Ceará, o Camilo Santana, governador lá petista, né, ele solicitou lá do Sérgio Moro 1.500 homens para reforçar a situação lá. Porém, o Sérgio Moro, né, com o pé atrás, eu vou dizer isso aí mais adiante, né, ele não mandou esse efetivo todo, porque o Camilo Santana estava reivindicando lá 1.500 militares, né, 500 da Força Nacional e 80 agentes penitenciários, somente para reforçar lá. Mas o Sérgio Moro não mandou tudo isso. Ele só mandou 300 homens e 30 viaturas. Então, esse foi o efetivo que o Sérgio Moro, ministro da Justiça, liberou para tentar dar um reforço lá no Ceará. Então, eu vou dar a minha opinião aqui, né? É a minha opinião. Aquela situação lá no Ceará é uma situação estranha e devemos ficar de orelha em pé, porque o mau governo Bolsonaro começou e já houve esse levante aí. Então é muito suspeito. Outra coisa, vindo do governo petista, que é o Camilo Santana, então poderíamos até especular, não é? Eu não estou dizendo aqui nem afirmando nada, mas que aquilo ali tenha sido uma trama, entendeu? Para provocar, entendeu? O Sérgio Moro, como eu disse no vídeo passado, né, sobre a posse do Bolsonaro e os desafios. Eu vou deixar o link aqui do vídeo na descrição para vocês acessarem. O governo Bolsonaro ele tem inúmeros desafios, não são poucos. Eu falei isso no vídeo passado claramente. Mal começou o governo Bolsonaro e o Sérgio Moro já está aí, né, sendo solicitado. Então, vindo do governo petista, que é o governo no qual se declarou aberta e explicitamente que seria resistência, então não poderíamos nem duvidar de que uma situação dessa, no qual o Ceará está passando, tenha sido manipulada, provocada pelo governo petista de lá. Não estou afirmando isso, né? Reitero. Mas é muito estranho, porque logo no início, do nada, surgiu esse levante lá, essa
essa balbúrdia lá na sociedade cearense. E diga-se de passagem, só quem perde com isso, entendeu? É a sociedade, porque ela fica refém. Muitos deixam de ir trabalhar, porque com certeza isso aí é toque de recolher. Há muitos assaltos, enfim, a bandidagem, entendeu? Ela toma conta. Então o pânico, o caos, o medo se prolifera. Então o cidadão de bem desarmado, no qual é a nossa sociedade, então fica refém. Muitos ficam em casa, não saem para trabalhar, para estudar e tudo mais, até porque a situação lá está totalmente precária e caótica. Tudo está parando lá. Então os ônibus, os coletivos públicos estão sendo incendiados de forma criminosa, prédios públicos e tudo mais. Então a população ela fica totalmente refém de uma situação dessa. Então um dos grandes desafios, como eu falei e reitero aqui, é a segurança pública, no qual Bolsonaro ele vai ter que jogar muito pesado. A situação brasileira, a situação da insegurança brasileira é algo que eu sempre venho reiterando em um vídeo ou outro. E por quê? Porque o Brasil é um dos países mais violentos. É um país onde o narcotráfico ele tem muita influência dentro das nossas sociedades. Os bandidos eles mandam e desmandam. Essas facções gigantescas aí como o PCC, como o Comando Vermelho, tem um grande poder de influência, entendeu? Fora a criminalidade normal, assassinos, homicidas, estupradores, assaltantes, enfim, né? É uma situação totalmente caótica, no qual Bolsonaro precisa atacar isso aí com pulso firme, entendeu? Então, como ele convocou o Sérgio Moro, que é um homem linha dura, então ele vai ter que atacar pesado nisso aí. Como eu falei, vai ter que atacar em inúmeras frentes, em inúmeros pontos distintos, e ao mesmo tempo ele vai ter que reformular esse sistema penitenciário, tem que haver mais investimentos dentro dos presídios, criar muito mais presídios. Mas aí tem aqueles pacifistas e aqueles esquerdistas, aquelas pessoas que dizem não, mas para acabar com a violência e saná-la tem que se investir muito em estudo, em escolas. Concordo, mas isso aí é a médio e longo prazo, entendeu? A curto prazo, a bandidagem que já está aí deitando e rolando tem que ser na base da lei, da polícia, entendeu? No pulso firme. Então é nessa frente no qual Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, precisa atacar urgentemente, reformulando presídios. O Código Penal ele precisa ser totalmente reformulado, assim como o Código Processual Penal, porque datam na década de 40 do século passado. Então estão totalmente descontextualizados, porque naquela época a violência era uma. Hoje a violência é totalmente outra e com certeza recrudesceu ao longo dessas décadas aí. Então precisam ser sim reformulados e endurecidos. A lei precisa ser muito mais rígida e penalizar com muito mais eficaz para a bandidagem de hoje em dia, que não tem limites, que não respeita a lei, que não respeita agentes públicos de segurança, que não respeita a polícia, enfim, a bandidagem hoje não respeita absolutamente nada. Então o que o presidente Jair Bolsonaro precisa fazer é justamente isso, atacar com ênfase todos esses pontos aí, reformular, investir maciçamente nas polícias e nas guardas municipais para que elas tenham, além de estrutura, respaldo também jurídico, né, uma retaguarda jurídica para poder trabalhar com segurança. Então é isso, né? É uma pena o que está acontecendo lá com nossos irmãos, né, com nossos compatriotas lá do Ceará, seja Fortaleza, seja os demais municípios lá no entorno e até no interior também. Eu estava vendo aqui a internet, então esses ataques estão sendo simultâneos em praticamente todo o estado. É um desafio, é o primeiro desafio aí mais veemente, mais peremptório do Sérgio Moro, e muitos outros desafios com certeza haverão aí durante essa trajetória aí do governo Bolsonaro e na pasta do Sérgio Moro. Então é o que eu sempre digo, Bolsonaro precisa endurecer, ele tem que chegar chegando, porque se ele não fizer essas reformas de forma urgente, então ele não vai ter como frear essa bandidagem. Também outra coisa que ele deveria fazer e deve fazer de imediato, flexibilizar essa questão
da lei do desarmamento. Uma população desarmada, ela fica totalmente refém, tanto do Estado quanto da bandidagem. Então, o cidadão de bem, ele precisa ter esse direito constitucional, legal e inalienável de poder portar uma arma de fogo para poder se defender. Então, numa situação como essa, que nem a polícia consegue dar suporte e proteger a população como um todo, e como é que fica o cidadão de bem numa situação dessa? Então fica totalmente indefeso, porque nem o Estado ele tem condição de resguardar a segurança dos cidadãos, nem a polícia também. Então fica complicado isso. Então Bolsonaro precisa sim atacar de imediato todos esses pontos, ok? Isso foi um vídeo rápido, já vou terminar aqui. Espero que vocês tenham gostado e reitero aqui, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e em breve estarei aqui de volta, ok pessoal? Grande abraço aqui do Sheng para todos vocês.